Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review. E hoje, desta obra da editora Mundo Cristão, Jesus, Ontem, Hoje e Sempre, de N.T. Wright. Fique conosco, pois depois da vinheta é sobre esta excelente obra que estaremos conversando. Jesus, de acordo com a carta aos Hebreus, é o mesmo ontem, hoje e sempre. E N.T. Wright traz como título do seu livro este importante ensinamento que devemos estar sempre conscientes como cristãos. E nesta obra nós podemos verificar a preocupação de N.T. Wright em que os cristãos verdadeiramente tenham uma familiaridade não apenas com um Jesus que a religiosidade, que a tradição ela tem nos transmitido, mas verdadeiramente conhecer o Jesus histórico, que é o mesmo Jesus da religiosidade, mas com um entendimento completo de quem verdadeiramente foi Jesus e é Jesus para nós cristãos. E antes de começarmos a discorrer mais sobre essa obra, vai aqui o nosso convite para aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal. Deixa aí também o seu like, faça aí um comentário. Eu peço para que aguarde. Se ao final deste review você foi edificado, você adquiriu mais conhecimento, foi abençoado, deixa então a sua curtida, o seu comentário, a sua inscrição também, tá bom? E vamos lá. Essa obra aqui tem em torno de 190 páginas, são folhas amarelas que facilitam uma leitura mais agradável, cansam menos a vista. Nós temos, ela não é capa dura, brochura, mas tem aqui uma excelente qualidade, né? Bem peculiar ao mundo cristão. E sobre o autor, nós também podemos dizer que foi bispo anglicano ali por volta do ano de 2003 e 2010. Ele era da Diocese de Durham. N.T. Wright também é professor emérito de Novo Testamento e Cristianismo Primitivo no St. Mary's College, na Universidade de St. Andrews, e também pesquisador sênior no Cliff Hall, na Universidade de Oxford. Foi bispo, como havia citado, na Diocese de Durham, e também é autor de mais de 70 livros e considerado o maior especialista em Novo Testamento da atualidade. Nós temos em nossas mãos aqui uma obra que foi elaborada para poder trazer à igreja, a nós cristãos, uma consciência da plenitude de quem foi Jesus, da importância que é a igreja ter consciência, conhecimento desse Jesus, não apenas um Jesus que a religiosidade, que a tradição, ela traz para nós, mas quando nós nos aprofundamos no conhecimento de quem foi Jesus e é Jesus, esse Jesus histórico também, que é importante nós termos conhecimento dessa pesquisa que foi bem assim aprofundada no final do século XIX, ali, início do século XX, e que transcorreu com vários ilustres pesquisadores. Nós tivemos o Joaquim Jeremias, o N.T. Wright também, que ele faz umas críticas em relação a Joaquim Jeremias, a pesquisa também de Ip Sanders, ele traz uma crítica também em relação ao Albert Schweitzer. Nós temos essas pontuações em relação a Jesus e o segundo templo. Ali ele destaca a importância de conhecermos o judaísmo do primeiro século para poder ter um verdadeiro conhecimento
daquilo que Jesus fez aqui durante seu período, seu ministério terreno também. Para poder ter essa compreensão mais correta, nós temos que compreender também ali o que o judeu do primeiro século, o que eles entendiam, os reflexos daquilo que Jesus fazia em aplicação ao confrontamento com aquele judaísmo praticado no segundo templo. Então, o N.T. Wright ele traz esses pontos que é muito importante que sejam abordados e que sejam aprofundados pela igreja. Nós temos aqui, ó, vamos agora conhecer um pouco aqui do teor da obra no sumário. Tem o prefácio à segunda edição, o prefácio à primeira edição, o desafio de estudar Jesus, o desafio do reino, o desafio dos símbolos, o Messias crucificado, Jesus e Deus, o desafio da Páscoa, caminhando para Emaús em um mundo pós-moderno e a luz do mundo, e notas. E em relação à importância de sabermos verdadeiramente, aí temos o conhecimento mais claro de quem é Jesus, ele traz aqui, ó, só sabemos com absoluta clareza quem Deus é quando olhamos para Jesus. Em muitas ocasiões a igreja pressupôs que soubesse exatamente quem Deus é, talvez a divindade exaltada e indiferente do deísmo, e então projetou sobre Jesus uma ideia de como Deus seria caso se tornasse encarnado. De acordo com o Novo Testamento, descobrimos Deus ao olhar para Jesus e não vice-versa. Nós temos aqui que ele traz, ó, a divindade de Jesus é a escalada em que a música é escrita, mas não é melodia tocada. A melodia é o reino de Deus. Outro ponto aqui que é interessante destacar é o último parágrafo aqui do prefácio da segunda edição e que nos traz um conhecimento melhor sobre como é que é a escrita, como é que é o estilo literário aqui do N.T. Wright nesta obra. Nesse sombrio e estranho mundo, precisamos urgentemente de uma nova luz. Jesus de Nazaré trouxe essa luz muito tempo atrás. O mundo e a igreja a consideraram resplandecente demais e não temos poupado esforços para encobri-la ao falar incessantemente sobre espiritualidade pessoal no presente e salvação celestial no futuro. Mas quando Jesus nos ensinou a pedir em oração que o reino de Deus viesse e a vontade de Deus fosse feita assim na terra como no céu, ele estava falando sério. Quando ele disse que toda autoridade lhe foi dada na terra como no céu, também estava falando sério. Mal começamos a imaginar o que isso significa na prática. É minha esperança e minha oração, porém, que esse pequeno livro seja, pelo menos para alguns, uma introdução para aquilo que Jesus quis dizer naquela ocasião e, portanto, que seja um convite para refletir a respeito do que ele quer dizer hoje e amanhã, ao continuar a nos chamar para ser suas testemunhas até os confins da terra. Esse livro aqui, ele é muito interessante, que ele traz essa abordagem da importância de conhecermos os Jesus históricos, os pesquisadores, ele confronta ali as pesquisas que foram feitas. Ele traz aqui mais um outro aqui, ó, conteúdo que é interessante, já no prefácio da primeira edição. Ó. Como o conteúdo apresentado aqui mostrará e como meus textos mais longos revelam mais detalhadamente, as tradições cristãs muitas vezes entenderam de maneira extremamente equivocada a imagem de Jesus nesses evangelhos. E é apenas por meio de árduo trabalho histórico que podemos nos mover em direção a uma compreensão mais plena daquilo que os evangelhos procuram dizer. E aqui na contracapa do livro, a editora nos informa o seguinte: em Jesus ontem, hoje e sempre, o renomado teólogo N.T. Wright retoma o debate sobre o Jesus histórico e suas implicações no contexto da pós-modernidade. O autor mostra que a correta compreensão da integridade histórica de Jesus confere
ainda mais relevância aos evangelhos, por favorecer o desenvolvimento de um discipulado cristocêntrico, agindo assim como uma espécie de antídoto contra uma figura de Jesus que reflete tão somente as características daquele que crê, e não daquele em quem se deve crer. N.T. Wright também apresenta os importantes reflexos da ação missionária da Igreja à medida que nos contagiamos com a figura do Cristo no dia a dia. Jesus ontem, hoje e sempre é ideal para quem está iniciando os estudos acadêmicos e para quem deseja aprofundar sua cristologia e a compreensão da pessoa e da obra de Cristo. Então aqui nos familiarizamos um pouco mais com esta obra. No final aqui já foi dito para quem esta obra é dirigida e recebe o selo de recomendada compra do canal Conhecer Jesus. E para aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal, faço aqui o meu convite, deixa aí o seu like então, se valeu a pena, se você foi edificado e abençoado pelo conteúdo deste livro, que o nosso papel aqui é fazer a indicação de boa literatura para que você venha cada dia mais conhecer Jesus.